Olá, vamos falar sobre fé. Aqui em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, vai dizer: a fé é a certeza de que vamos receber coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Ou seja, a fé é a gente não ver uma situação em que a gente vai ser vencedor, ou ver uma situação que aos nossos olhos, que ao nosso entendimento, nós não conseguiremos vencer, mas que nós vamos receber. É ter a esperança. A esperança não, porque a esperança é algo improvável, né? Que a gente está esperando, é a certeza. Aqui fala que a fé é a certeza de que vamos receber. Você vê que todas as situações são contrárias a você. Que aquilo, no seu entendimento, na sua visão, dentro da sua mente, é impossível de acontecer. Mas você acredita, você tem convicção de que aquilo vai se resolver. Isto é a fé, é acreditar no impossível. A fé é acreditar que o impossível vai se tornar real. E eu não sei se você já reparou que ao longo da nossa vida, a gente sempre exercita a fé nos momentos difíceis. A gente nunca exercita a fé na bonança, na prosperidade. Quando a gente tem alimento na mesa, quando a gente tem um teto, quando a gente tem um chuveiro. Esse dia tá frio, então quando a gente tem um chuveiro quentinho, né, pra tomar banho, aí a gente faz uma sopinha pra poder comer, deita, assiste uma televisão, cobre. Muitas pessoas não têm isso, o privilégio de ter essas coisas. Mas você já reparou que a gente sempre exercita e a gente sempre lembra da palavra e da fé em si, sempre na dificuldade? Quando a gente quer receber alguma coisa, quando a gente espera ganhar alguma coisa, que alguma coisa chegue até nós, né? A gente exercita e a gente lembra da fé nesses momentos de dificuldade. Nesses momentos de dificuldades, né? E a fé é a gente ter a certeza. E a gente só consegue ter essa certeza quando a gente acredita e conhece o Deus que a gente serve. Porque tudo que nos acontece, acontece debaixo da permissão de Deus. Olha, e a fé é você passar pela provação, é você enfrentar aqueles problemas que você nunca imaginou na sua vida, sabe? E você não se render diante daquilo, diante da tribulação, diante da dificuldade, diante da fome, diante de um divórcio, diante de um filho que é dependente químico, que você está lutando para tirar ele, sabe, desse caminho, diante da falta do emprego, sabe, até mesmo diante de quando a gente perde um ente querido, quando a gente perde alguém próximo da gente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tava passando por um problema muito difícil na minha vida, enfrentando uma luta que eu nunca... Olha, eu tinha passado por muitos problemas ao longo da minha vida. Eu enfrentei muitas dificuldades. E até neste momento eu achei que eu já tinha passado por tudo de pior que eu poderia passar na minha vida. Mas no ano passado, quando eu enfrentei uma das maiores tribulações, uma das maiores dificuldades que nem nos meus piores pesadelos eu imaginei passar. Eu estava enfrentando esse problema totalmente sem forças, totalmente desacreditado, sem esperança, já sem fé que a minha solução não iria mudar, achando que não haveria solução. E quando eu comecei a exercitar a minha fé, quando eu comecei a trabalhar a minha fé, ali Deus começou a me dar forças e começou a mostrar que o problema tinha solução, que tinha saída, que Jesus é o Deus do impossível, que Ele faz o impossível. Me veio outra tribulação. Eu tinha perdido a minha cachorrinha de um minuto para o outro. Ela partiu para a glória, para o céu dos cachorros. E ali eu já estava passando por uma dificuldade muito grande. E eu falei, naquele momento, quando ela partiu pro céu, eu falei, meu Deus, agora pra mim eu cheguei no fundo do poço. Eu perdi a minha fé.
Falei, eu perdi a minha fé. Porque eu tinha perdido qualquer esperança. Porque eu gosto muito dos meus cachorros. Eu ainda conto que tenho 7, agora são 6. Mas ela ainda é presente na minha memória, no meu coração. Então aquele momento foi muito difícil, foi muito doloroso. E ali eu já estava passando por um problema que eu já tinha desistido de todas as coisas. E eu tava me motivando mesmo ali. Era mais os cachorrinhos, que eu sou muito apegado com meus cachorros. Quando ela se foi, eu falei, ai Deus, agora eu perdi a minha fé. Não me restou mais nada. Nada. Eu me vi totalmente sem chão. Foi uma dor muito intensa, que eu não desejo pra ninguém passar. Foi um sofrimento e assim, eu não tava nem bem, porque talvez se eu não tivesse passando por um problema tão difícil quanto eu tava passando, eu teria lidado da situação de uma outra forma. Mas ali eu tinha desistido até de viver. Eu já vinha de um problema muito difícil, de uma tribulação muito grande na minha vida, de uma prova. Eu estava passando pelaquela passagem de Oséias, quando o Senhor fala que tinha que cercar o caminho de Israel com espinhos para que ele se dirigisse a ele. Deus estava fazendo isso comigo. Eu estava enfrentando muita luta para Deus me dirigir até a ele, porque eu estava afastado muito da presença de Deus. Eu estava muito incrédulo, eu estava muito descrente, né? Porque estava passando por muito problema, enfrentando muita injustiça na minha vida, passando por muitas injustiças, que é o que mais, eu acho que o que faz a gente perder a fé é quando você é injustiçado, quando você sofre a injustiça. Mas aí, Deus colocou a minha irmã no meu caminho, e quando a minha irmã, eu lembro que um dia conversando com a minha irmã muito desiludida, muito triste, e ela recente, minha cachorra tinha partido, eu falei, eu perdi minha fé. Ela perdeu? Então, bota ré, volta e pega ela onde você perdeu, no caminho que você perdeu, sabe? E ali eu comecei a ver que há esperança e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sinto falta da minha cachorrinha, sinto, mas eu tenho ela nas memórias, nos vídeos, e Deus permitiu, de alguma forma, Ele permitiu que isso acontecesse. Mas a fé, gente, a fé, você tem que ter fé. Fé, esperar naquilo que você não acredita. É quando você está desempregado e você ter a certeza de que você não vai morrer de fome, que você não vai passar necessidade. Eu passei por isso, né? Uma vez teve uma situação, eu perdi o emprego de um minuto para o outro, e eu tava com muitas contas na minha vida, já morava sozinho, então, né, eu falei, Deus não vai. Eu falei com a minha mãe, na verdade, e a minha mãe também ficou um pouco preocupada, né, que eu moro só. Eu falei, não, Deus vai me dar a condição. Se eu tiver que fazer, catar material reciclável, catar latinha, mas morrer de fome, Deus não vai me deixar, porque Ele vai me dar força e vai me dar saúde. Então eu quero dizer pra você que tá sem fé, que tá passando por um problema difícil, tá passando por um divórcio, foi traído pelo amigo, tá desempregado, tá doente, perdeu um parente, entendeu? Tá cheio de problema, não tá vendo solução, não tá vendo saída para sua vida e acha que só a saída é partir mesmo deste mundo. Eu digo para você exercitar a sua fé, para você acreditar em Jesus, que Ele pode mudar. E em meio a tantas situações, quando você olhar e ver tudo sendo contrário a você, você perdendo o emprego, o seu armário vazio, o seu gás acabando, a CEMIG vindo cortar a sua luz, entendeu? Você se vendo naquele vale, naquela tribulação muito grande, exercita a sua fé. Por quê? Porque lá no Salmo 84, no versículo 5, vai falar que bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração se encontra nos caminhos aplanados, do qual passando pelo vale árido, passando pela dificuldade, faz da dificuldade um manancial. Então, quando você achar que não tem solução, quando os seus olhos carnais verem que não tem saída, exercite a fé. Tenha certeza que você vai receber as bênçãos do Senhor. Tenha certeza que a porta de emprego vai se abrir, que o seu casamento vai ser restaurado, que o seu filho vai ser liberto. Tenha essa certeza. Acredite, mas acredite com fé, com força, e Deus vai fazer aquilo que é impossível na sua vida. Ele fez na minha. Ele me libertou, Ele me transformou, Ele me resgatou, Ele me fez uma nova pessoa. Através da fé. Tem que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então não importa a dificuldade, não importa o problema, exercite a sua fé e Deus vai te abençoar.